nosso Deus. 1 Samuel capítulo 3, o verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Senhor a ele, e ali esteve, e chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Se você veio nessa noite com o seu coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus nessa noite, então eu convido você a fechar o seu
Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vem fazer morar aqui. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem fazer morar aqui.
gente diminua. Amém? Glória a Deus. Guarda só um pouquinho, por favor. Graça e paz, amém? Que dia difícil hoje, né? Calor de 40 graus, depois uma chuva violenta. Eu fiquei até com medo de não conseguir chegar aqui hoje. Eu mandei mensagem pro Diácono Eduardo, falei, ó, chegando muito aqui, segura as pontas lá, acho que não vou conseguir chegar. Mas daqui a pouco bateu um vento, clareou tudo. Cheguei aqui, estava sequinho, amém? Glória a Deus por esse clima também, né? Isso também vem da parte de Deus para nós. Amados, deixa eu fazer apenas alguns comentários com vocês. Hoje é dia 5, não é isso? 5 de fevereiro. Semana que vem 5 mais 7, sei que é bom de matemática, 13, 12, então é dia 12, amém? Nós estamos praticamente há 2 semanas da nossa conferência. E o que acontece? Nós precisamos estar orando, por quê? Porque esses dias são dias terríveis, dias que antecedem a conferência, são dias de grande provação. E você precisa se revestir do Senhor. Então, queria te pedir para orar. Você costuma orar quando você vai dormir? Você costuma fazer uma oração quando você acorda? Tira esse tempo aqui para a gente estar orando por essas atividades também, que vai vir aí. Isso aqui vão ser dias poderosos, irmãos, amém? Na verdade, aqui a gente só está usando 2 dias não convencionais, que é a sexta-feira e é a segunda. Dias que geralmente, sexta-feira você já está acostumado, quando nós temos atividade, né? Então, e a segunda é um dia atípico, mas nós vamos ter atividades. Também, então ore para que tudo vá bem, amém? Até agora está tudo normal, não tem pico de luz, né? E começou. Então, eu te peço que você, como servo do Senhor, mantenha-se vigilante por causa disso. Amém? Também no mês de março, que já está pertinho, nós temos a nossa conferência Intensidade, Conexões. Amém? Vai estar com a gente essa galera bacana, né? Todos já estão confirmados aí, só estou esperando a confirmação de mais uma pessoa. Mas vai dar tudo certo, nós vamos estar aqui reunidos glorificando o Senhor em abril, irmão. Também está ali. Nós temos a nossa vigília, mini vigília no dia 29. Então, são atividades para esses 3 primeiros meses aí, né? Grandes atividades para a glória de Deus. E aí, a partir de maio, nós vamos depois tentar devagarzinho e divulgar o que vai ser, amém? Mês de maio eu estou querendo fazer o mês da família. Então, fazer um mês voltado para a família, trazer pregadores aqui que falem sobre família, aos domingos também. E nós queremos falar um pouquinho sobre abençoar famílias no mês de maio. E aí, com certeza, deve ter uma atividade com as mulheres que está parado, né? Parada a atividade com as mulheres, não tem nada. Então, nós vamos voltar aí nesses dias, fazendo um trabalho com as mulheres. Queria, sem mais delongas, vamos fazer as ofertas também, em nome de Jesus. Você que pode, nesses dias, ofertar ao Senhor. Você que pode estar trazendo uma oferta. Pastor, recebi, que bom. Pelo dízimo. Pastor, recebi adiantamento, dá um dízimo. Amém? No meu trabalho, uma parte recebeu o salário, outra não. Meu filho, na parte que ainda não recebeu. Então, nós estamos orando para que tudo vá bem e a gente possa receber. Já o Eduardo vai estar distribuindo aí os envelopes para a glória de Deus. E se você puder hoje contribuir na casa do Senhor,
segundo colocou no coração, nós ficaremos muito gratos ao Eterno. Amém? Já que o lado nós estamos chegando os envelopes, depois eu levo aqui também ajuda pessoas. Hoje é aniversário do Davi, ele está ali, acho que ele quer que a gente ore por ele, né? Vamos orar por Davi, aproveitar. Olha, eu não quero ofertar o Davi também, não. Amém? Hoje é aniversário do Davi, cadê a lembrancinha dele? Mas sempre dando a lembrança para o aniversariante, né? E o Davi não é diferente. Agora, traz ele aí por trás. Amém? Cadê a lembrancinha dele? Isso. A lembrança dele é especial, né? Então, vamos dar uma. Não está podendo, né? Não está podendo, não está merecendo aqui, ó. Você, ó. Aqui, ó. Bispo, você, ó. Não está merecendo muito, não, né? Vai cedo, está correndo na igreja, né? Para lá e para cá, mas hoje é aniversário dele. Davi, irmãos, é o sinônimo de acompanhamento. Ele chegou aqui, ele tinha 4 meses, né? Magrela aqui, no primeiro dia que a Maléria chegou, depois trouxe esse garoto num carrinho, né? Ele era quietinho, irmão, só era tão puro. Não dava um sorriso para ninguém. Agora corre aí, derruba a cadeira, rabisca a sala toda, só Jesus. E ele está fazendo hoje 3 anos, né? 3 anos é o tempo que a Maléria está aqui com a gente, amém? Nós temos a oportunidade também de apresentar o Davi ao Senhor. Se Deus quiser, vamos batizá-lo também. Amém? Então estenda sua mão para cá que eu vou orar sobre as ofertas e vou orar abençoando a vida dele. Pai, muito obrigado. Primeiro, Senhor, vamos te agradecer pelas ofertas, Senhor, que aqui serão entoadas, Senhor, na verdade serão entregues a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses que estão contribuindo com o avanço dessa obra, Senhor. Abençoa a mão do teu filho e a mão da tua filha. Agora também, Senhor, abençoa a vida do Davi, que está fazendo aniversário hoje, Senhor. Toma essa criança nas tuas mãos, Senhor. Que toda a palavra que foi lançada sobre a vida dele, Senhor, tudo que não provém de Ti, tudo que não glorifica o Teu nome, seja jogado por terra em nome de Jesus. Que o Davi cresça com saúde, Senhor. Que o Davi cresça com sabedoria e que ele cresça diante de Ti. Agora, Senhor, nós rogamos as bênçãos celestiais sobre a vida dele, para que amanhã, daqui a 10 anos, ele possa ver essa filmagem, possa ver essas fotos e possa lembrar que ele foi consagrado ao Senhor, que ele foi apresentado ao Senhor. Por isso nós oramos e abençoamos a vida do Davi, na figura da sua mãe, do seu avô, da sua avó e do seu irmão. Fazemos isso em nome de Jesus. E você diz? Deus abençoe. Amém? Já o Eduardo está ungindo você. Vem aqui à frente e deposite para a glória de Deus.
trouxe, bem, são casos e casos. Amém? Mas eu estou orando ao Senhor para que mande trabalhadores para essa obra em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo, por favor, sua Bíblia. O Evangelho. No Evangelho, o Senhor escreveu Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. Depois nós vamos ler ao 20, tá bom? Eu já preguei alguns anos atrás, acho que no primeiro ano da igreja, esse texto aqui. E aí eu falo sobre um pouquinho de maturidade. Eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema hoje: consciência madura. Amém? Então, nós vamos usar um texto aqui que nós já utilizamos, mas eu queria fazer alguns apontamentos com vocês. Marcos capítulo 11, versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Agora volta o versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Amém? Queridos, eu esses dias estava bem agitado. O trabalho essa semana foi muito cansativo em relação à mente. Foi bem exaustivo. E eu, orando a Deus, eu falei: Senhor, eu preciso trazer uma mensagem à igreja que vá alimentar a igreja. E aí, esse texto hoje veio, no final da tarde veio, e eu gostaria de trazer algumas informações importantes para o nosso domingo e o nosso avanço naquilo que nós estamos constituindo como igreja num tempo de maturidade. Então, a primeira coisa que o texto nos aponta, o texto fala de uma árvore frutífera. Que árvore frutífera é essa? É uma figueira. E quais são as características de uma figueira? As figueiras, irmãos, elas têm como característica primeiro as folhas. Por quê? Porque as folhas apontam a época dos frutos. Ou seja, toda vez que você olha para uma figueira e você vê ela cheia de folhas, você identifica que ela tem fruto. Segundo, os frutos são os estágios que a árvore passou e sobreviveu. Amém? Os frutos são estágios que a árvore passou e sobreviveu. Todos nós temos estágios. Todos nós passamos por alguma situação que vai fazer com que a gente chegue a um denominador comum, um fruto, que a gente chegue ao amadurecimento. Ou seja, o fruto é o amadurecimento da árvore. Quando uma árvore chega a gerar fruto, é porque ela já está madura. Não quer dizer que os frutos estejam maduros. Amém? Então, quando uma árvore mostra os seus frutos, ela está mostrando a sua maturidade. Ela está mostrando os estágios que ela passou até chegar ali, vírgula.
não quer dizer que os frutos já vão amadurecer, já vão brotar maduro. Para o fruto também amadurecer, ele tem um outro estágio, ele tem um outro tempo. Amém? O amadurecimento da árvore é diferente do amadurecimento do fruto. Cada um tem o seu estado, cada um tem o seu estágio, é igual aqui nesse salão. Cada um de nós aqui temos um estágio de amadurecimento. Você não vai amadurecer ao mesmo tempo que o companheiro do seu lado amadurece. Amém? Cada um tem um estágio. Vou trocar esse microfone aqui, está horrível. Amém? Qual é o amarelo? Amarelo. Não, aí já sabe, né, galera? Caramba. Inteligente. Você é filho de Valéria mesmo, né? Glória a Deus. Amém? Então, os frutos são os estágios que a árvore amadureceu. Aquilo que ela passou, sobreviveu e amadureceu. E aí, irmão, referente à figueira, existem mais de 750 mil tipos de árvore chamada figueira, espalhados por todo mundo. Olha que coisa fantástica, né? Não é só uma que tem lá, uma que tem aqui, não. São mais de 750 mil estágios ou espécies de figueiras. Amém? Uma outra coisa que o texto também vai nos apontar é sobre a própria figueira. Por quê? Porque entre a Bíblia, né, nós podemos destacar a figueira brava, mas a figueira, ela também, existe algumas que são conhecidas como a figueira comum, ela é própria para alimentação. A ficus elástica. A ficus elástica é uma falsa seringueira. Ela produz uma espécie de látex inferior à da seringueira. Ou seja, se você chegar lá e espremer, vai sair um líquido que você vai conseguir fazer a borracha, mas de um jeito bem inferior. Essa é chamada ficus elástica. Existe a figueira brava, que é aqui, que é a mais comum, que é aqui Zaqueu se pendurou, e ela dá em lugares de mata e de muita umidade. E existe a figueira Benjamim, né? A figueira Benjamim, ela se destaca pelas folhagens. É aquela árvore aparecida, né? Não é que aparecer, bem característica do dono. Então, existe bem esses tipos de figueira que a gente precisa analisar. Por que eu estou te passando isso? Para você poder entender o contexto de algumas coisas. E aí, irmão, dado isso, eu vou fazer algumas aplicações aqui para que você possa entender aonde nós queremos chegar. Primeira coisa, os figos de verão não amadurecem antes de agosto. Falando dessa árvore que Jesus está com fome e querendo um fruto. A Bíblia o tempo vai nos ensinar que os figos de verão não amadurecem antes de agosto. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque só quem faz uma leitura atenta ao texto bíblico consegue entender o seguinte. Bota aí o versículo 12 para mim, rapidinho. Olha o que Marcos vai dizer. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Avança. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Marcos afirma que não era o tempo ainda dela produzir. Mas, pastor, eu não entendi ainda. Você vai entender. 2. A temporada de figo começa entre junho e a Páscoa. E isso vai ser lá entre o mês de março. Ou seja, entre o mês de março que começa a árvore a gerar as primeiras folhagens para gerar os primeiros frutos. Algumas figueiras dão seus frutos fora do tempo. Esse é um sinal da presença das folhas. E a figueira estava mostrando algo que não tinha. Ou seja, quando Jesus olhou aquela árvore, ele sente fome. E quando ele olha aquela árvore está dando um sinal de que eu tenho fruto. Por quê? Por causa das suas folhagens. E aí quando Jesus chega perto dela, a Bíblia vai dizer
que ela não tem fruto. Por isso que Marcos vai dizer que ainda não era o tempo. Mas o que o Senhor está querendo dizer com isso? Existem pessoas que querem vestir uma roupagem daquilo que elas não são. E a gente precisa tomar um cuidado quanto a isso. Por quê? Porque a gente vai estar demonstrando uma coisa que a gente não é. A gente pode estar fazendo alguma coisa que ainda não está no tempo de ser feito. A gente pode estar antecipando coisas que Deus ainda não antecipou. Então a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. Irmãos, se você é leitor da Bíblia, você tem que se atentar às vírgulas e os pontos que a Bíblia tem. O texto está dizendo que Jesus teve fome. Por quê? Fome todos nós temos. É uma necessidade que nós, os seres humanos, temos. E ele vai falar que ele vai até uma árvore. Por quê? Porque você espera que a árvore tenha o quê? Fruto. Ah, pastor, mas não é o tempo de dar fruto. Mas ela está mostrando as características que tem fruto. E qual é as características que ela está mostrando que tem fruto? Folha. Porque se ela não mostra que tem folha, Jesus saberia que ela não teria fruto. Mas ela está dizendo, eu tenho folha. Logo, ela está dizendo para quem quer ver, eu possuo fruto. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente quer demonstrar algo que ainda não chegou o tempo. A gente quer demonstrar algo que a gente ainda não está maduro para tal coisa. E aí, quando nós não estamos prontos, quando nós não estamos no tempo apropriado para aquilo que nós estamos mostrando, nós seremos cobrados. Jesus vai até a árvore para arrumar fruto, para ele se alimentar. E a árvore não tem fruto, então Jesus cobra da árvore. Você será cobrado pelaquilo que você demonstra ter. Amém? Terceiro, a palavra de Jesus não tornou a árvore infrutífera, apenas revelou o fato que ela era. Amém? Não sei se vocês conseguem entender. Jesus, alguns dizem assim, Jesus amaldiçoou a árvore. Não, Jesus ele só mostrou que a árvore era. Não foi Jesus que fez ela ser infrutífera, foi ela que demonstrou que ela não tinha frutos. Então a palavra de Jesus não a tornou infrutífera, apenas revelou o que de fato ela era. O que ela era? Uma árvore sem fruto. Olha o versículo 14. E Jesus falando disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. E não é só de um período não, é para sempre. Por quê? Porque você está demonstrando algo que você não é. Irmãos, toda a narrativa bíblica, principalmente no Novo Testamento, você vai observar Jesus combatendo os fariseus. O que é fariseu, pastor? Farisaísmo, era uma vertente da religião judaica. Era como se fosse uma especialização. Tinha os fariseus, era um grupo político. Os fariseus, os saduceus. Tinha também os escribas. Fariseu não era algo ruim. Fariseu era aquele camarada que ele se dedicava ao ensino das Escrituras. Que ele lia os textos proféticos, que ele lia a Torá, que ele lia os profetas, os salmos. Ele estudava a ponto de poder ser um mestre. Só que o farisaísmo, ou o fariseu, ele toma uma conotação negativa ou pejorativa. Por quê? Porque fariseu, na época de Jesus, não eram só as pessoas que aprendiam, que estudavam, mas eram pessoas que diziam que as pessoas deveriam fazer alguma coisa quando eles mesmos não praticavam. Então isso se chama hipocrisia. Isso se chama hipocrisia, e Jesus combateu a hipocrisia. O que mais Jesus combateu foram os falsos mestres que diziam uma coisa que eles mesmos não faziam. E aí, irmãos, Jesus, ele não torna aquela árvore frutífera, ele apenas revela quem ela é.
Jesus vai apenas revelar quem nós somos. E como Ele vai revelar quem nós somos quando nós estamos demonstrando algo que nós não temos? As folhas são uma espécie de camuflagem daquilo que queremos mostrar e não o que nós somos. Eu brinco muito com as meninas, com as mulheres, né? Quando elas fazem maquiagem, inclusive, irmãos, tem mulheres que ficam muito bonitas de maquiagem. As que sabem se maquiar, né? Porque tem outras que ficam um palhaço crush. Mas tem umas que ficam muito bonitas quando sabem se maquiar. E eu fico vendo, às vezes, alguns vídeos de pessoas que sofreram queimaduras e vão maquiadores nesses centros de queimados, né? Para poder dar um dia de alegria a essas pessoas. Cara, o que essas pessoas conseguem fazer com a maquiagem? Conseguem disfarçar coisas que, de repente, um acidente provocou, e eles pintam, fazem a sobrancelha, né? Pintam direito. Caramba, que coisa fantástica. Não é à toa que lá quando vai se ganhar lá o Oscar, existe uma categoria só para maquiagem. Por quê? Porque essa questão de maquiar se tornou algo tão relevante que agora até se prêmio. E o que acontece? E nós também somos assim. Nós muitas das vezes queremos maquiar aquilo que nós não somos. Por quê? Porque nós temos medo de enfrentar ou de ser julgado por pessoas. Eu acho bacana, não para mim, mas eu acho bacana em outras pessoas. Essas pessoas que agora estão encarando essas questões naturais, por exemplo, né? A pessoa tem uma juba de um leão gigantesco, aí ela diz que ela não quer mais fazer progressiva, não quer mais alisar o cabelo, aí ela faz aquela transição e começa a ficar com aquele cabelo. Eu acho maneiro, não em mim, mas nelas, né? Porque a pessoa vai demonstrando que ela é. Aí vai deixando a raiz grandona, né? Os primos vão se revelando, vai ficando aquele negócio alto bacana. Eu acho legal, né? Parece que está voltando aquela moda dos anos 70, o pessoal deixando o cabelo black, né? Aquela calça mocassino, aquele sapato parecendo tamanco, né? E aí o que acontece hoje? As pessoas hoje estão voltando, né? Estão assumindo, bacana isso. Assumindo a sua identidade. Uns falam, não, estou assumindo. Agora eles falam assim, estou assumindo a minha ancestralidade. Mudando a cabeça aí, galera ficando com o cabelo natural, né? Deixando de fazer a sobrancelha, né? Bacana. Mas eu não acho bacana para mim. De vez em quando eu preciso ir no barbeiro, passar um giraia no cabelo, né? Manter o negocinho baixinho, nível. Mas eu acho bacana. Por que eu estou falando isso? Eu estou comparando uma coisa com outra. Porque muitas das vezes, quando Jesus nos olha, irmão, Jesus não olha a gente de progressivo. Jesus não olha a gente de sobrancelha de... Nem sei se tem mais isso. Sobrancelha de renda. Tem ainda? Que eu vejo alguma coisa aí, parece um carvão, tudo bem. Sobrancelha, Jesus não vê a gente de sobrancelha de renda. Jesus não vê a gente com essas unhas caríssimas que vocês fazem para manutenção. Ele olha você com a sua unha normal, ele olha com o seu cabelo natural, ele te olha da maneira que você é. Sabe? E de fato isso deveria ser um orgulho para nós. Mas aí onde é que entra a vaidade do ser humano? Não, preciso melhorar, né? Preciso... Legal, eu também não sou contra, não. Vai lá, se cuida, meu filho, se cuida, minha filha. Faz um cabelo, uma maquiagem bacana, faz uma sobrancelha aí, fica bonito. Mas o grande problema, irmão, que muitas das vezes essas coisas estão para maquiar quem nós somos. Às vezes a gente chega diante de Deus, e a gente não tem coragem de rasgar o coração e mostrar quem nós somos. Eu vi o pessoal aqui cantando, ensaiando uma música muito bonita. Essa
Essa música eu peguei ela no início e derramar, né? E eis que aqui, eu conheço o autor dessa música, a gente congregou junto, outra vez, diante de ti, o meu coração, meu clamor. Cara, que coisa linda! Eu venho me derramar, dizer que te amo, rasgar, me mostrar para o inteiro. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos fazer isso, nós só cantamos, mas não conseguimos colocar isso em exercício diante de Deus. E aí, irmãos, uma hora a gente vai enfrentar Jesus, uma hora a gente vai bater de frente com Jesus, e aí a gente tem que ter uma consciência madura. Por que eu preciso ter uma consciência madura? Porque muitas das vezes eu estou camuflando aquilo que Ele está vendo. E Ele só quer que a gente revele para Ele: Senhor, toca aqui, porque aqui Ele está ferido. E quando a gente fala em camuflagem, sabe de quem eu lembro? De Naamã. Um homem poderoso, irmãos. Um general poderoso. Um camarada influente na sua nação. Um camarada que onde passava era respeitado. Um comandante de guerras vitoriosas. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a roupa dele, ele era alguém diferente daquilo que ele aparentava. Por quê? Porque debaixo da sua farda havia lepra. Debaixo da sua farda havia uma doença que até então era incurável. E para algumas nações significava maldição. Até que um dia ele encontra com alguém que tem a razão, que tem um motivo, que tem a solução para aquela doença. E aí ele vai até o profeta, mergulha no rio, é curado. Mas por que ele foi curado? Porque ele aceitou que ele estava doente. A primeira coisa que uma pessoa que está doente precisa, para ser curada, ela precisa entender: eu estou doente. Tem gente que está internada até hoje no hospital e não reconhece que está doente. O primeiro passo para você ser curado é você reconhecer: eu estou doente, eu estou com febre, eu estou com dor. Mulher que tem muito isso, esconde a dor, só revela a dor quando está mais, quando já não aguenta mais, ela revela a dor. Homem não, tinha uma dor no calcanhar, começa a roncar, já quer enfaixar. Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que a gente precisa revelar aquilo que nós somos por dentro. Não é o que as pessoas estão olhando, não. Porque as pessoas podem estar olhando alguém bem sucedido, alguém feliz, alguém que não tem problema. Irmãos, eu olhando para algumas pessoas, imagina, olha a Valéria, mulher com dinheiro, feliz, olha lá, alegre, né? Olha para uns aqui, a gente consegue ver, mas a realidade não é aquilo que eu estou vendo. A realidade é aquilo que está aqui dentro. E o grande problema é que a gente não consegue ser tratado porque a gente está colocando folhagens em cima da nossa dor. A gente está colocando, a gente está camuflando aquilo que Jesus sabe que tem a dor ali, mas a gente está camuflando e Jesus está falando: não posso agir, não posso trabalhar, não posso operar. Por quê? Porque você não se entrega 100%, porque você não me se entrega todo. Irmãos, em um relacionamento, pessoas precisam se entregar 100% uma à outra. Se você quer ter um relacionamento com alguém, se você quer casar, se você quer viver do lado dessa pessoa, você tem que se entregar 100% a ela. Você não pode entregar 50% e guardar 50%. Não, você tem que entregar tudo. Tudo entregarei. E aí, irmãos, as folhas é uma espécie de camuflagem
daquilo que nós não queremos mostrar. Você não quer sair da tua rua, o teu vizinho olhar e falar, lá, está sofrendo, sabia. Mas você sai da sua rua, você bota a melhor roupa, ergue a cabeça e vai. É errado, pastor? Não. Não é errado. Porque a Bíblia vai dizer que havia uma mulher que não tinha nada em casa. E as pessoas perguntavam se ela estava bem. Ela dizia, vai tudo bem. Mas ela sabia para onde recorrer. O problema é que a gente quer dar uma de forte na rua, quer dar uma de forte na igreja, e diante de Deus quer dar uma de forte também. Quando na verdade diante dele é que a gente tem que desmontar, se desarmar e derramar como um perfume puro de nardo, se derramar aos seus pés. Então, irmãos, cuidado, porque Jesus não tornou aquela árvore infrutífera, apenas revelou quem ela era. O grande problema é quando Jesus revela quem nós somos. Esses dias eu estava conversando com a Carla, e nós estávamos falando justamente sobre isso, não sobre esse texto em si, mas nós estávamos falando sobre as funções de Jesus. A gente sempre canta muito que ele é o leão. Ele virá, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus estou nessa terra. O Projeto Vida Nova tinha uma música alguns anos atrás. Ele é o leão, ele é o campeão, ele nunca perderá. É o campeão. A gente sempre declara que Jesus, irmãos, é o leão. Mas ainda não é o tempo do leão. Porque quando chegar o tempo do leão, ele se tornará juiz. Por enquanto, nós vivemos um tempo onde ele é advogado. E um tempo de advogado é para ele poder militar as nossas causas, batalhar as nossas guerras, lutar as nossas lutas. Então ele ainda é advogado, por quê? Porque ele ainda quer te defender. O problema, irmãos, é quando ele trocar de posição. É quando ele sair da posição de advogado para juiz. Aí não tem mais quem te defenda. Porque por enquanto você ainda tem um sangue carmesim sobre a tua vida. Mas e depois? E depois, irmão, ele é advogado. Hoje ele é advogado, amanhã ele é juiz. Hoje ele é cordeiro, amanhã ele é leão. Amém? Por que ele é cordeiro? Porque ele ainda morre pelos nossos pecados todos os dias. Há uma só morte, ele morreu uma vez só. Não confunda, não acha que eu estou pregando heresia. Ele morreu uma vez por todos nós. E toda vez que você prega, você tem o sangue do cordeiro para te resgatar, para te purificar. Mas uma hora ele deixará de ser advogado para ser juiz. E aí, meu irmão, todo joelho se dobrará diante dele. E ele condenará e salvará aqueles que forem verdadeiros. Amém? Então a figueira lembra a hipocrisia, pois tinha os sinais, folhas, porém não tinha. Deus não nos chamou para dar resultado. O grande problema, vou até pegar uma água aqui. Pode fazer assim. O grande problema é que a gente está achando que Deus nos chamou para dar resultado. Pastor, o senhor está quantos anos naquela igreja lá? Eu estou 3 anos, vou fazer 4 anos. E aí, os resultados? Resultado, irmãos, eu estou na igreja, eu estou no trabalho. Deus nos chamou para dar frutos. E os nossos frutos precisam permanecer. Nós estamos confundindo o nosso trabalho com o nosso ministério. Deus nos chamou, irmão, não para dar resultado. Resultado, o Igor dá lá no trabalho dele. Consertou quantos carros? 5. Bom. Consertou uma mais que o mês passado. Deu resultado. E aí, Vitor? Quantas festas teve lá? 10. Tem 3 a mais do que o mês passado. Deu resultado. Só que Deus nos chamou para dar fruto, cara. E quais os nossos frutos?
Nossos frutos, irmãos, não são nossos dons. Nossos frutos são aquilo que nós geramos para o reino. Almas que nós ganhamos, vidas que nós consolidamos, pessoas que nós tiramos da beira do precipício da morte. Isso são frutos. Frutos é a gente chegando ao amadurecimento e mudando, irmãos. São os frutos do Espírito que vai dando longanimidade, mansidão. Tudo isso são frutos que nós vamos gerar em Deus. A Bíblia não fala aqui os resultados do Espírito, ela fala os frutos do Espírito. Nós temos que parar com essa mentalidade, irmãos, de business, essa mentalidade de comércio, essa mentalidade de competição. Se a igreja está vazia, ela não tem resultado. Se a igreja está cheia, a igreja não foi chamada para dar resultado. A igreja foi chamada para dar lucro. Portanto, irmãos, que sabiamente o KNAI das igrejas, o que é o KNAI? KNAI é um código de ocupação que cada empresa tem. Quando uma igreja, que é um organismo vivo, se torna uma organização, ela ganha um KNAI. No KNAI está escrito lá: organização sem fins lucrativos. Só se dá resultado organizações que têm fins lucrativos. Igreja não foi chamada para dar resultado. Igreja foi chamada para dar fruto. E que o vosso fruto permaneça. Senão estaria escrito na Bíblia: produzir resultados dignos de arrependimento. Não diz resultado, diz fruto. Diz fruto. Então, Deus não nos chamou para dar resultado. Deus nos chamou para dar frutos. Escuta o que eu vou te falar. Resultados são aparentes. E frutos, raiz. Resultados é aparente. Mas os frutos são raízes. Da onde nascem os frutos, irmãos? A raiz. Primeira raiz, quando você planta semente, não sei se eu já falei isso aqui, quando você planta a semente, que ela começa a desenvolver hipo, a semente primeiro ela não desenvolve para cima, ela desenvolve para baixo, porque ela vai buscar lugares para ela se alimentar. Então, quando você planta uma semente, ela vai buscar os lençóis de água. E aí, depois que ela encontra as águas, ela começa a crescer. O nosso problema, irmãos, como cristão, é que a gente não cresceu para baixo. Nós queremos crescer para cima. E é bem complicado. Quem cresce para cima tem resultado, mas quem cresce para baixo tem fruto. Amém? Então deixa eu fazer algumas aplicações aqui nesse dia, para a gente poder ir para casa orar. Amém? Orar e ir para casa. Aplicação, primeiro, figueira é uma árvore frutífera que no tempo certo produz o seu fruto. Salmo 1, versículo 3. Coloca aí, Miguelzinho. Detalhe, tudo isso aqui tem um contexto. Volta no versículo 1 para mim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de quem? Nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Opa! Então, para a gente falar do versículo 3, a gente tem que entender o versículo 1. Não anda segundo o conselho dos ímpios, anda segundo o conselho da palavra. Não detém-se no caminho dos pecadores, não pratica as mesmas coisas que os pecadores praticam, não anda segundo o curso desse mundo, e o mais importante, não se assenta na roda de escarnecedores. Isso aqui depois eu posso até trazer com mais calma. 2. Antes, ele tem o seu prazer aonde? E na sua lei
na sua lei. Então, escuta o que eu vou te dizer aqui. Deus não quer que você leia a Bíblia. Deus quer que você medite. Porque ler, você pode ler Freud, pode ler Clarice Lispector, você pode ler qualquer outro autor aí fora, mas meditar, você só medita na lei, você só medita na palavra. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela faz o quê? Medita. É só para meditar de manhã? Mas ele medita de noite também? Sim ou não? Sim. 3. Aí, irmãos, depois do versículo 1 e do versículo 2, aí ele fala: pois será como árvore plantada, primeiro de a qual dá o seu amadurecimento. Plantada no ribeiro de águas, que é a palavra. Lembra que ele falou? Porque medita de dia. O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. E nós já dissemos aqui que a Bíblia é o manual da maturidade. Primeiro domingo da manhã devocional, quando nós voltamos. Bíblia, manual de maturidade. Então ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, na lei da maturidade. Ele é plantado a ribeiros de água, porque a Bíblia também é comparado à fonte das águas vivas. A palavra também é comparada à fonte de águas, ao pão vivo, a qual dá o seu fruto. Então, você, no tempo certo, vai dar o quê? Vai dar o resultado? Vai dar o fruto, irmão. No tempo certo. E qual é o tempo? É o processo que nós estamos passando. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos trabalhando para, no meado do ano, para o final do ano, a gente colher. Existem frutos que estão em 6 meses, diga bem. Mas existem frutos que estão em 1 ano. Existem frutos que estão em 3 anos. No seu tempo, eu não sei qual é esse tempo. É o tempo do Senhor. Deixa eu só abrir um negócio aqui para você rapidinho. Vamos lá. Vou continuar no Salmo. Salmo 1, versículo 3. A palavra aqui do hebraico é ieter, que precede de tempo, tempo de um evento, tempo usual, experiências, ocorrências ou ocasiões. A palavra no hebraico aqui, tempo, quer dizer tempo de evento, tempo de usual, experiências. As experiências que você está tendo nesse processo, as experiências que você está tendo desses processos que você está vivendo, as ocorrências que têm acontecido, é tempo, irmão. Eu vou repetir o que eu falei alguns domingos atrás: ninguém nasce grande. Todos nós nascemos crianças, a não ser o Benjamin Button, né? Ele tem uma doença rara, que ele nasceu ao contrário, ele nasceu velho. Aquilo ali é uma doença rara. Mas de qualquer forma, todo mundo aqui nasceu criança. Amém? E você foi desenvolvendo. O tempo foi passando, você foi tendo experiências e você chegou até aqui. E aí, o tempo dá o seu fruto. Fruto, no hebraico, do texto ali quer dizer produto do solo, fruto, descendência, filhos, geração, se referindo também ao útero, fruto de ações, figurativo. Ou seja, quando ele fala de tempo, ele fala de experiências, de ocorrências, de coisas usuais. Mas ele também fala que de fruto do
produto do solo, fruto da descendência, dos filhos, da geração, fruto de ações. Então o tempo que você está passando nesse processo vai gerar frutos para você no tempo certo. E aí ele fala que no seu tempo as suas folhas o que? Não cairão. Vai haver vai ter uma troca de folhagem, irmão. Você já viu que tem árvores que quando chega a primavera ela fica pelada? E outras que continuam com folhas? Qual é a diferença de uma para outra? É onde eles estão colocados. É a promessa de não cair. Suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, o problema é que a gente só pega o final do texto aqui, ó. Tudo que eu fizer eu vou prosperar. Mas a gente esquece que existe uma série de sequências para cima. Amém? Então vamos continuar aqui. Então a árvore, a figueira é uma árvore frutífera que no tempo certo produz seu fruto. E a igreja é o quê? A igreja, irmãos, é a agência de salvação. É a influência, é o lugar de restauração do ser humano. Mateus 16:15, coloca aí para mim. Vamos ler até o 19. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: caramba, tu é feliz, hein, cara, tu foi feliz na tua declaração. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não foi revelado carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, pedra rochosa, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o 19: e eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. A igreja, irmãos, é uma agência de salvação e mudança de vida. Esse lugar que nós estamos aqui é um lugar de restauração e mudança de vida. Por quê? Porque as pessoas vão ser mudadas não por causa da minha intervenção, não por causa de mim, mas por causa da palavra. A palavra precisa surtir efeito na vida dessas pessoas. A palavra precisa surtir efeito na tua vida. E como a palavra faz efeito na tua vida, você meditando nela de dia e de noite, você ouvindo a palavra. E hoje também, o texto também me ensina sobre o tempo presente. Hoje é o tempo presente que reproduz o que foi ontem e o que será amanhã. Eclesiastes 11:6. Olha que coisa interessante. Eclesiastes 11:6. Diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Olha que princípio bacana a palavra nos dá. Lança a tua semente, mas você deve lançar a semente. Ele fala assim, ó: lança a tua semente à tarde, e não retires a tua mão. Continua lançando de noite, continua lançando de manhã. Por quê? Porque você não sabe qual há de brotar. Se foi da mão direita, ou se foi da mão esquerda, ou se foi ambos. Sabe o que ele está ensinando para a gente aqui? Continuidade. Sabe o que ele está ensinando para nós? Continuidade. Quinta-feira agora, eu estava conversando, estava no gabinete com o pastor, e
Lá na igreja dele tem o seminário Esteban, o mesmo que nós já tivemos aqui, né? E aí ele falou assim: pastor, lá na tua igreja já teve não tem um seminário? Eu falei: não, eu não tenho mais não, nós paralisamos tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. E aí ele me perguntou: por que você teve um seminário lá? Eu falei: pastor, porque nós começamos com 16 pessoas, 16, quase 20 pessoas. E ao longo do processo, que não durou muito tempo, foi todo mundo saindo. E eu me lembro, irmão, que o seminário bíblico aqui custava R$80 por mês. Seminário de 1 ano e 6 meses, reconhecimento pela Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, a CBN. Ia ter formatura, beca, tudo direitinho, reconhecido, ou seja, amanhã depois, para você entrar para a convenção, ser um pastor da Ordem dos Ministros Batistas, você já tem um caminho eliminado, porque você já tem um seminário. E aí nós plantamos aqui, e eu chamei alguns obreiros para participar. E aí, irmãos, começamos a toda com 20 pessoas, sei lá. Aos poucos, e não demorou muito, saiu um, saiu outro, saiu um, saiu outro. E a justificativa era: por que saiu, irmão? Porque eu estou sem dinheiro. Pô, irmão, mas estou sem dinheiro, como assim e tal? Pô, não dá para a gente rever. Não, pastor, não dá. Irmãos, R$80 por mês não era nem um lanche no McDonald's. Não é nem um lanche no Burger King e no KFC. Quer dizer, as pessoas preferem investir na comida e na bebida do que investir e crescer naquilo que pode dar salvação e naquilo que pode gerar salvação para outras pessoas. Continuidade. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, irmão, uma turma abarrotada de gente. Tu tinha que dividir carteira com outra pessoa. Aí a sala com lotação máxima. Passa o primeiro semestre, sai 5. Passa o segundo semestre. Primeiro que já começa, já tem gente que se inscreveu e nem vai. O professor foi chamado no semestre todo, você nem conhece a pessoa. Vitor Hugo. Aí não. Esse aí nunca apareceu, professor. Maria de Lourdes. Essa aí também não. É o professor arriscando lá. Irmãos, eu já dei aula em curso técnico e assim mesmo, tu tem uma listagem com 40 e tu fala: Eduardo Marcos, não veio. De novo. E professor, esse daí nunca apareceu. Veio uma aula só e sumiu. Cristiane Anes veio uma vez e não apareceu mais. Aí você vai eliminando pessoas. E quando você vai se formar, você tem que juntar com uma outra turma da manhã e com uma turma da noite, com uma turma do outro núcleo. Para quê? Para fazer um volume de pessoas para você poder receber o canudo. Pastor, o que isso quer dizer? Continuidade, irmãos. Nós não damos continuidade nas coisas que nós pegamos para fazer. E ele está falando: olha, pela manhã, lança a tua semente. Lançou a semente e acabou? Não. De tarde, não retire a tua mão. Fez entrevista num lugar, não passou, continua, insiste. Persiste. Bota currículo aqui, bota currículo ali, bate na porta, chama a pessoa. Irmãos, presta atenção. Eu comentava isso com o Carlos. Quando você está trabalhando, tu tem vários amigos, né? Pessoas te ligam: fulano, tem vaga aí não para um amigo meu? Tem vaga aí para mim não? Por que quando é a tua vez você fica com vergonha? Liga. Fulano, lembra de mim? Tem uma vaguinha aí não? Agora, se tu for um bom profissional, não liga não. Se tu tem certeza que tu for bom: fulano, lembra de mim? Sou eu, pô, aqui de Caxias. Dá uma moral aí, meu amigo, estou precisando trabalhar. Insistir. Aí fica,
botei aqui, a porta se fechou, meu amigo. Tem 8 milhões de pessoas desempregadas. 8 milhões de pessoas querendo uma oportunidade. E se você não der continuidade naquilo que Deus está colocando na sua mão, você vai ser mais uma das 8 milhões. De manhã, lança a tua semente, de tarde, não retires a tua mão. Eu estou insatisfeito com o meu salário, beleza. O que você está fazendo para melhorar, para aumentar o seu salário? Quais são os esforços que você tem empreendido? Eu não sou contra fazer academia, não. Mas entre fazer academia e entrar numa faculdade, eu prefiro entrar numa faculdade. E a academia eu faço depois, amigo. Não, eu estou indo. Aí fica bonitinho, fortinho. Aí abre a boca. Tem que botar mentol. Não. Está arrumadinho, bonitinho. Está no pano. E as pessoas estão passando na frente. Eu conheço pessoas, irmão, que foram copeiras. Hoje estão avançando, já são nutricionistas. Pessoas que foram auxiliares de serviços gerais, hoje são supervisoras de pessoal. Por quê? Continuidade. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei para onde eu estou remando. Primeira coisa, você tem que saber para onde você está remando. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Se toda hora o vento balança o teu barco e muda o leme, você está vindo para cá, o vento balançou e vem para cá. Não, eu tenho que ir para lá. Vou me esforçar, vou jogar o barco, vai ter que entrar para cá. Vai, voltei com tudo. Vou seguir. Vem a pancada, te tira, te bota para lá. Não, é para lá que eu tenho que ir. É para cima do monte que você tem que ir, cara. É em cima do monte que está a tua resposta. É em cima do monte que Deus está te esperando para palestrar com você, Moisés. É porque a gente só pega a passagem de Moisés quando ele desce. Mas tu acha que foi fácil subir, cara? Tu acha que foi fácil a subida até o monte de Deus? Claro que não. Nenhum vencedor que você vê hoje na televisão, rico com dinheiro, foi fácil. Todo mundo teve que lutar duro, abrir mão de alguma coisa. Agora, não abre mão de coisas hoje, vai abrir mão de coisas amanhã. Então, se Deus está te colocando num lugar confortável, irmão, prepara. Prepara a cama para o dia de amanhã. Porque a nossa vida é como uma roda gigante. Hoje tu está aqui, a tomba da milonga. Mas amanhã você pode estar aqui, ó, no céu estrelado. E aqui todo mundo quer glorificar, porque aqui é bom. Mas para chegar aqui, tem que se movimentar aqui embaixo. Meu Deus, eu vou falar, hein? Cadê o texto? Vou botar o texto aqui, Marcos 16. Foi isso que eu botei agora? Eu falei? Ele diz assim, ó, que a igreja, aqui, ó, a igreja, irmãos, Marcos 16 que fala que a igreja, irmãos, é a porta. Se você ligar aqui na terra, será ligado no céu. Mas primeiro, para acontecer lá, para Deus liberar lá em cima, você precisa fazer aqui embaixo. 16, coloca o 16. (17) Amém? Foi embora, computador, né? Diz assim: se ligares aqui na terra, será ligados no céu. Se desligares aqui na terra, também será desligados no céu. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Deixa acabar a luz, irmão. Fica tranquilo.
Nós vamos chegar ao final. Você vai sair daqui com uma consciência madura. Amém? O que eu estou querendo dizer? Que para o céu primeiro liberar o que ele tem para você, primeiro você tem que trabalhar aqui na terra. Se você não trabalha aqui, não labuta aqui e não faz acontecer aqui, o céu não pode liberar, irmão. O céu só vai liberar aquilo que você concordar aqui na terra. Mas até para concordar aqui na terra precisa ter o quê? Continuidade. Então você precisa o quê? Continuar. O vento balançou? Continua. A pressão está vindo muito grande contra você? Continua. As pessoas estão falando inverdade sobre você? Continua. O diabo está levantando uma fofoca, uma calúnia, uma mentira? Continua. As coisas não estão do jeito que você quer? Continua. As coisas ainda não chegaram da maneira que eu quero? Continua. A palavra de hoje, de consciência, de maturidade é continue. Então você precisa continuar. Porque presta atenção, para desistir já tem uma fila gigantesca. Eu não sou muito de usar essas músicas não, mas já tem uma plateia esperando você desistir. Eu sabia que ela ia desistir. Eu sabia que ele ia desistir, sabia que era fogo de palha. Então, irmãos, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas. Agora, joga a semente com a mão esquerda, joga a semente com a mão direita. Portas vão se abrir. Não é a porta que eu quero. Escuta o que eu vou te falar. Existem portas que Deus abre apenas para te dar escape. Existem portas que Ele apenas abre para te dar escape. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa entender que Ele quer que você seja aquilo que você é, não um monte de folhagem sem fruto. Frutifique, mas frutifique no tempo certo, no tempo dele. Isso se chama maturidade, isso se chama consciência madura. Amém? Diga amém. Amém. Aplauda o Senhor. Queridos, isso, aplauda o Senhor. São 8:10, a gente está com uma estabilidade muito grande na luz. Nós ainda não conseguimos instalar luzes de emergência, já tem 3 anos isso, mas ainda não conseguimos. Nós vamos conseguir. Amém? Já está comprada há 2 anos, né? Mas nós vamos conseguir. Então, e a gente não tem estabilizador, né? Então, há o risco, se a gente continuar tocando culto, de repente, um pico de luz muito grande, queimar a nossa mesa, queimar o nosso ar, alguma coisa assim do tipo. Então, fique de pé, vamos orar. Deus abençoe a sua vida de estar aqui, que Ele possa te fortalecer, nos dando graça para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos levar em paz para a nossa casa. Eu te peço que o teu poder e a tua unção venha sobre nós. Agora, Pai, toma a minha vida em tuas mãos, a vida do povo que aqui se encontra. Pai, nos dá uma consciência madura, nos leva, Pai, diante da tua presença, nos dá a maturidade, Senhor, que tanto nós estamos clamando. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua boa mão sobre nós. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos dá um domingo aí em tua presença e, Senhor, eu te peço uma semana abençoada, de decisões certas, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, não somente hoje, mas até a volta de Jesus. Quem crê, diga amém. Maranata. Senhor Jesus. Maranata. Senhor Jesus. Até quarta-feira, meu irmão, se Deus permitir.